você é capaz de deixar para estar com Jesus? É com essa pergunta que nós queremos começar o nosso programa Gente de Fé. Esse programa que você já conhece. Ele tem a intenção de trazer não somente histórias, mas as marcas de Deus na vida das pessoas que passam por esta sala, que passam por esta sala de estar. Aqui nós conversamos com pessoas como se nós estivéssemos justamente numa sala, conversando, partilhando a vida das pessoas que chegam até aqui. Hoje eu tenho uma imensa alegria porque a pessoa que nós vamos conversar hoje passa esta alegria. É uma pessoa que você, que é telespectador da TV Canção Nova, você já conhece de várias outras interpretações. Só que hoje ela não vai estar fazendo uma interpretação, ela vai estar contando um pouco da sua história. Marina de Jesus, bem-vinda! Obrigada, Padre. É uma alegria estar com você aqui. Como eu disse, você já é conhecida na TV Canção Nova, você já participou de muitas coisas, não foi? O que você já fez, mais ou menos, na TV Canção Nova? Então, na TV Canção Nova, eu já trabalhei em várias, assim, na parte da dramaturgia, eu fiz lá atrás, em 95, com a tia Adelita, a Via Sacra, foi onde a gente começou. Daí teve Pequeno Gigante, teve a Elvira, aí depois teve algumas encenações pequenas, aí depois a gente veio com o seriado Intervenção. Que é esse último agora. Que foi esse último agora. E você, Marina, como eu disse, transmite esta alegria pela arte evangelizando. Mas nem sempre foi assim, não é? Não. Mas a artista sim, porque o ser artístico é um dom, mas não um ser artístico evangelizando. Como é que era a Marina, um pouquinho dela, antes de usar dos seus dons artísticos para evangelizar? O que você fez, Marina, um pouquinho antes de estar aqui na TV Canção Nova e na Canção Nova, claro? Eu sempre gostei muito dessa veia artística, né? Desde pequena, por causa do meu pai, ele me levou em circo, gostava de teatro, essas coisas. Então, nesse contexto, eu me descobri dentro do teatro, né? Foi no magistério, numa prova que a gente teve que fazer, uma apresentação, eu escrevi um roteiro, né? Já veio um roteiro pronto, eu reescrevi, adaptei ele e fiz toda a apresentação e também a gente montou tudo, porque era um grupo pequeno, né, de meninas que faziam magistério e nós fizemos cenário, roteiro, roupa, música, tudo nós fizemos e aquilo mexeu muito comigo e eu gostei demais, né? E eu disse, poxa, acho que eu devo levar jeito para a coisa. E eu comecei, nessa época, buscar onde era o meu lugar. Né? Você estava nessa época no ensino médio? No ensino médio, uns 15, 16 anos. Né? Então, eu assim, tinha vários grupos. Tinha o grupo da igreja, o grupo da escola, aí tinha um grupinho que gostava de pagode. Eu também, que eu gosto de pagode. A gente ia, participava. Então, assim, mas eu queria me encontrar, né? Com isso, acabei participando de vários grupos. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma apresentação de teatro na minha cidade, que lá sempre teve muito festival de teatro amador. Qual que é a sua cidade? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, aqui pertinho do Vale, Isso. Né? A gente fala que é a Princesinha do Vale. A Princesinha do Vale. Então, é uma cidade assim que motiva essa questão artística, né? Na época tinha muito festivais de teatro e teve uma apresentação na Faculdade de Santa Cecília de teatro com uma peça de São Francisco e eu fui assistir e quem estava lá é o Padre Jonas Abib, Gildete Leal apresentando Ricardo Sá. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não pode ser. Então, eu posso usar da arte, do teatro, para poder evangelizar. Então, esse foi o meu chamariz, né? Para isso, porque o primeiro interesse que eu tive
era de conhecer a técnica, tudo. Tanto que a faculdade é de educação artística e fiz especialização em artes cênicas. Aí tínhamos um grupo, foi uma época assim, muito boa na minha vida, que eu fui aprendendo. Mas, como eu disse, eu tinha vários grupos, né? Que tinha o grupo da igreja, fui deixando, depois eu acabei deixando o grupo do teatro, deixei o grupo, fui deixando. E foi uma época assim que eu me perdi um pouco, porque eu queria me encontrar, queria saber o meu lugar, mas também não sabia aonde direito. E foi vindo os sonhos, né? Eu quis, nossa, quando eu vi que essa questão de levar o jeito para o teatro, eu quis ser uma grande roteirista, ser uma diretora de teatro, eu queria fazer faculdade, eu queria ir para fora. Meu sonho era ir para os Estados Unidos, meu sonho era estudar fora. Eu assistia muito espetáculo, tanto no Rio como em São Paulo, tive essa oportunidade. Então, eu me deslumbrava com aquilo. E eu queria, meu foco, assim, de jovem, era seguir carreira nessa área, né? Eu queria ir para os Estados Unidos para me aperfeiçoar. Só que a gente se esbarra na vida, né? Muitas coisas aconteceram e com isso Deus foi me pegando de outro jeito. Foi me colocando pessoas na minha vida que eu fui vendo que eu poderia tomar um outro rumo, sem ser aquele. Então, assim, é como se eu tivesse dois sonhos, né? Um sonho de evangelizar, porque minha família sempre foi católica, conheci a renovação com 12, 13 anos. Até então você não fazia nada, digamos assim, de usar dos seus dons para a evangelização. Não, era só não. o desejo, os sonhos, o sonho. Né? Mas com o estudo, eu tive um grupo de teatro chamado Testando Texto, que também foi muito bom. E também montei um outro grupo, com um grupo de meninas que era ali do bairro, a gente era próximo, montei um outro grupo de teatro. E também tinha um outro grupo, que eu falei que eu buscava, né? Que eu frequentava, de jovens que dessa questão de ser artista, né? Então, assim, a gente fazia, era bem amador, né? Mas o meu desejo era seguir carreira. E você, nesse tempo que você tinha este sonho, era um sonho ou você conseguia tocar um pouco na possibilidade, dentro daquilo que já eram os fachos, digamos assim, das oportunidades que poderiam ter aparecido naquele tempo, da faculdade que você tinha terminado, os estágios, enfim, não sei como é que é isso, mas você tinha os sonhos, mas você conseguia tocar que poderia ser uma possibilidade? Olha, muito pouco, padre, porque eu comecei a dar aula, eu dava aula em Campos do Jordão. Lá eu fazia algumas peças com os alunos. Depois eu consegui alguns, a gente chama de bico, né? Na prefeitura, animar a festa de criança. Eu já fiz isso. Olha só, Maria. De palhaço, essas coisas. Então, assim, foram pequenas coisas que eu fui fazendo. Mas logo eu tive uma experiência muito forte com Deus. Né, no encontro que eu fiz, porque até então estava com o pé em 2 barcos, lá e cá, bem assim. Então eu fiz um encontro em São José dos Campos, que foi acho que uns 15 dias, foi da época da evangelização 2000, que era para preparar rumo ao novo milênio, né? Sim. Nesse retiro eu tive uma experiência muito forte com Jesus, né? Com Jesus sacramentado, e aí a minha vida deu uma virada mesmo. Com isso, esse lado mais artístico de querer ser atriz, ou querer ser diretor, ou roteirista, eu fui deixando. Eu acho que eu dei uma abafada, porque eu achei que eu tinha que ser toda de Deus. Deixa eu só... Você tinha feito a faculdade de Educação Artística. Isso. Tinha feito especialização em artes cênicas.
Tinha o sonho de ser roteirista e diretora de teatro. Você chegou a fazer peças? Como é que era Sim, trabalhei. Como é que era a sua experiência, por exemplo, quando você estava contracenando ali no palco? Como é que era isso? Para você, como é que era essa experiência? Eu me senti realizada. A gente trabalhava com peças infantis, né? E também com o outro grupo que eu tinha de meninas, a gente pegava peças mais assim, mais adulta, né? Então, eram 2 grupos, mas eu me sentia assim realizada, porque no outro grupo, como as meninas não tinham muita experiência, eu acabava sendo a diretora, né? Então, ia dando as direções. Então, eu me realizava bastante. Eu tive essa experiência do teatro amador. Na época também, os salesianos em Pinda, eles faziam essas dinâmicas com os jovens. Então, apresentei lá nos salesianos algumas peças de teatro. Também foi uma experiência muito boa, porque o que me encanta no teatro é o retorno rápido que a gente tem com o público. O contato é muito direto. Muito, muito. Que é diferente da televisão, né? Então, essa questão do teatro, para mim, era mais forte. Eu não pensava em televisão, não pensava, quero ser atriz de telenovela, nada disso. O meu foco era teatro, né? Espetáculo musical, porque era o que a gente tentava e estava fazendo. Nesse outro grupo mais adulto, a gente chegou a apresentar uma peça a gente chama de quadra coberta. Ela é um estádio fechado que tem em Pinda, que a gente chama de quadra coberta. A gente fez uma peça tipo um musical. Dança, encenação, música, foi muito, muito legal. Uma experiência assim também muito boa e rica para mim, porque eu também nunca tinha feito isso. A gente comprou ingresso, foi bem legal. Então, assim, eu comecei a tocar nessa realidade de representar, de dirigir, de fazer a coisa acontecer. Aquilo que estava na minha cabeça, que eu sonhava, que eu pensava. Desde criança. Transformar em realidade. Até a apresentação e ter esse retorno do público, né? Isso você deixou, porque, como você estava dizendo, Deus entrou na sua vida. Hoje você é membro da Canção Nova, está aí quase completando os seus 25 anos de comunidade Canção Nova. Mas então aconteceu esse deixar. Como é que foi isso? Para que você pudesse deixar estes sonhos, vamos dizer, e seguir um caminho com uma vocação. Como é que foi essa passagem? Então, padre, essa experiência que eu tive com Jesus, que eu falei que foi nesse encontro, foi tão forte que eu deixei assim, de uma hora para outra. Foi radical. Foi radical. Deixei os amigos, deixei o grupo, deixei o teatro, deixei tudo. Eu pensava que eu tinha que ser freira. Primeira coisa que veio no meu coração era ser freira, de dar toda a minha vida mesmo para Jesus. Eu fiz uma experiência com as salesianas e com as franciscanas, mas eu vi que não era bem isso. E comecei a buscar assim, esse querer evangelizar, querer ser toda de Deus. E na minha cabeça, quando eu dou um passo, quando eu vou dar um passo para uma coisa, é na radicalidade. Sim. Então, dentro de mim, eu pensava que não comportaria a questão do teatro dentro da evangelização, ou que não comportaria o teatro dentro dessa busca de santidade, de querer ser de Deus, porque eu achava que eram 2 coisas assim, totalmente diferentes. Sim. Né? Mesmo que... Você não encontrava a ligação. Eu não conseguia perceber isso. Mesmo que lá atrás, naquela época, como eu falei, foi o que me chamou a atenção, eu não consegui conciliar as 2 coisas. Assim, perceber se não, eu posso evangelizar e fazer uma coisa... Eram mundos diversos. Para mim era, eu não conseguia. Então, quando eu cortei de uma hora para outra, tudo.
né? Então, eu fui fazendo essa experiência com Deus. Foi quando também a gente tinha um grupo de oração muito forte em Pinda. E daí esse grupo, a gente queria abrir uma comunidade. Até chegou, tentamos em Campos do Jordão, mas não foi muito para frente, porque também não era muito... acho que naquele momento... acho que não era ainda a vontade de Deus. Deixa eu só voltar um pouquinho. Como foi para você deixar? Porque não foi apenas um deixar coisas, mas deixar sonhos. Sim. Porque eu fico imaginando, até eu comecei o programa dessa Sim. maneira, né, o que nós somos capazes de fazer por Jesus, porque... precisas ter sentir esse amor por Deus ao ponto de fazer como as parábolas daqueles que encontraram o tesouro, né? Quem encontrou o tesouro, quem encontrou a moeda perdida, as parábolas que Jesus contava de quem encontrou uma pérola preciosa, vai, vende tudo que tem para poder comprar aquela pérola. A mulher que perdeu a moeda vai, procura. Quando ela acha, ela faz uma grande festa, ou seja, ela pode ter gastado até muito mais do que o valor daquela moeda. Muitas vezes a gente pensa que para ser de Deus é preciso deixar muito, mas na verdade não é um deixar. É nós encontrarmos o que realmente precisa, o que realmente nos satisfaz, o que realmente vai nos preencher. Mas como é que foi deixar sonhos, Marina? Porque quantas pessoas estão nos vendo agora e que podem estar nesse momento de dúvida? Uma pessoa, um vocacionado, uma pessoa que possa estar aí numa dúvida vocacional de querer, não sabe se casa, se vai ser padre, se vai comprar uma bicicleta, se pula da ponte, né? Mas como é que é deixar sonhos, Marina? Olha, padre, para mim, eu só fui entender anos depois, muito tempo depois, dentro da comunidade. Sim. Porque, como eu falei para o senhor, eu achava que não cabia os meus sonhos dentro da vontade de Deus, dentro dos sonhos de Deus. Só que o que aconteceu? Deus me surpreendeu. Porque eu vejo assim, a partir do momento que eu tive aquela experiência forte com Jesus, que me fez assim, abrir mão de tudo, na radicalidade, Ele não esqueceu dos meus sonhos. Eu abri mão, eu virei de lá, tipo assim, não quero saber, mas Deus não esqueceu. E isso para mim foi o mais importante, porque hoje, eu olhando assim para a minha história, eu percebo assim, que Deus, Ele me atraiu com tudo que eu tenho, com os dons, com a arte, com os sonhos. Ele me fez ter uma experiência com Ele, desse abrir mão, né, de tudo, do sonho, principalmente de querer ser famosa, né? Mas Ele não esqueceu. Ele falou assim, eu vou purificar os seus sonhos. Porque dentro da Canção Nova, que eu nunca imaginei, eu vim trabalhar justamente com aquilo que é o mais forte em mim, que é a dramaturgia. E isso, como que é? Hoje você está na Canção Nova. Sim. Hoje já estamos aí quase completando o Jubileu de Prata, são 25 anos já, graças a Deus. Quando Deus te chamou, que também nós podemos pensar que Deus nos aniquila, Deus nos cancela. Pelo contrário, Ele nos potencializa naquilo que é o nosso melhor. Então Deus, quando chamou a Marina para ser um membro da comunidade Canção Nova, Ele não esqueceu os dons artísticos, Ele potencializou. E como foi este encontro? Até então você disse que não conseguia encontrar os teus sonhos artísticos com os sonhos de Deus. Mas como foi então encontrar os sonhos de Deus com os teus sonhos artísticos na Canção Nova? Olha, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a tia Adelita. Sim. A tia Adelita, ela trouxe dentro de mim esse
esse voltar a sonhar, porque até então eu entrei na comunidade em 93 e eu voltei a tocar na questão da arte em 95, que ela me chamou para fazer a primeira Via Sacra. E depois, em 99, ela me convidou para trabalhar num projeto com ela, que foi o Domingo Sávio, que foi dos marionetes. Então, ali com ela, trabalhando com ela, estando junto com ela, eu fui percebendo essa riqueza. Nossa, Marina, não morreu, está aí dentro de você. Tá aí dentro. E é possível, sim, através daquilo que você tem de melhor, evangelizar. É possível, sim, através dos seus dons, você colocar a serviço de Deus. Então, assim, foi um tempo que eu entrei na comunidade em 93 até 99. Nesse tempo, eu fui tendo outras experiências na comunidade, né? De evangelização, trabalhar na televisão, aprender outras coisas, né? De evangelização. Mas essa questão da arte, Deus sempre ia tocando. E a Delita foi foi uma grande mentora na minha vida. E esse encontro dos dois sonhos, eu tenho certeza que as pessoas em casa querem saber como é que foi. Você disse, mas nada melhor do que ver como que foi. Na sua vida, em tudo à sua volta, reviravolta. Olha só onde eu deixei minha bolsa. Distração. Eita, agora sim você tá uma belezura, hein? Tá mais ajeitado pra poder sair, né? Ai, que... Vixe, primo, que afobação é essa? Eu não tive um dia nada bom hoje. A Laura tá em casa? Tá lá no quarto. Ixi. Não deve ter acontecido coisa boa não, hein? Ai, meu São Miguel Arcanjo, cuida dessa família. Só você mesmo pra ficar aqui cuidando desses dois. Ô, Mãe Nossa Senhora do Desterro, me ajude a não desistir. Ai, vou ter que sair mesmo, né? Ei, moça! Eu conheço você de algum lugar. Pois eu tenho certeza que não conheço você, não. Já sei! É da igreja. Você estava na missa domingo. Prazer, eu sozinha. Prazer, moça. Você é nova aqui? Qual o seu nome? Sou sim, meu nome é Elvira. Tô vindo lá do interior. Seja bem-vinda! Crê em Deus Pai, moça. Fale um pouco mais devagar. Você nem esperou terminar pra você falar? Ah, já entendi. Você é do interior. Queridinha, aqui é tudo muito rápido, muito corrido. Não dá nem tempo de você enrolar o cigarrinho de palha, não. Deus me livre e guarde. Não fumo de jeito nenhum. Olha, desse mal, Deus me livrou, viu, menino? Ô, moça. Olha aí, a Elvira. Isso foi em 2001, mais ou menos. 2001, 2002. 2002. E aí aconteceu esse encontro. Nós vamos para o nosso intervalo, mas deixar para você isto. Deus, Ele não nos rouba absolutamente nada quando Ele nos chama. Ele potencializa, porque os dons que nós temos, né, Marina? Os dons artísticos que você tem, como nós acabamos de assistir, foi o próprio Deus que deu a Marina. Então não se preocupe, não tenha medo de deixar tudo por causa de Jesus. Os sonhos, os projetos e de sonhar os sonhos de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e eu quero deixar você com essa pergunta, que eu comecei o bloco. O que você tem
deixado por causa de Jesus. Tenha certeza, Ele não rouba nada de ninguém, pelo contrário, Ele potencializa tudo que é bom em nós. Não saia daí. Olha, não se preocupe, a Cléia já pagou, viu? Olha, eu vou estar rezando por você e pelo seu namorado, tá bom? Obrigada, moça. Obrigada mesmo. Ó, mas não deixe ele tratar você assim, não, tá? Você não merece. Tá bom. Obrigada. Fico com Deus. Tá, você também. Vai com Deus, viu? Olha aí, Marina, essa é já na intervenção. Intervenção. Intervenção começou em que ano? 2011. E foi até pouco tempo atrás. Até o ano passado. Então foram 4, 5 Isso, anos 4, aí. 5 anos. Porque teve vários episódios de até chegar nesse formato, né? Que teve a lanchonete, que foi o último. Foi o último. É. Isso você conseguiu encontrar. Aliás, você conseguiu fazer com que existisse esse encontro entre os dois sonhos. Os teus sonhos e os sonhos de Deus. Ou seja, você colocar tudo isso a serviço da evangelização, né? A TV Canção Nova vai completar 25 anos, né? E você 23 anos de TV Canção Nova. Como que é, Marina, para você hoje tocar nisso? Que muitas vezes nós pensamos que a evangelização é somente através da pregação, através da transmissão de uma missa, através de uma catequese, né? Como a grande maioria dos nossos, a maioria dos nossos programas são voltados para esse tipo de uma evangelização explícita e direta. Mas como é, ao seu modo de ver artístico, essa evangelização desse jeito? Num seriado, numa novela, numa telenovela? Como que é para vocês? Olha, para mim, eu acho que é algo assim, quando a gente mexe com o lúdico, a gente mexe com a imaginação das pessoas e a criatividade. Então, isso deixa com que a pessoa fique um pouco, entre aspas, desarmada. Então, atinge um público muito maior, porque o nosso público brasileiro é um público que gosta de novela, que gosta de seriado, que gosta de filme, é um público assim bem emotivo. Então, quando a gente usa essa linha para a evangelização, eu acredito que abre o leque. Tem o pai, a mãe, o filho. Aquele filho adolescente que não gosta, Canção Nova é só de igreja. Quando vê uma coisa dessa, chama atenção, porque eu já tive muitos testemunhos, né, andando aqui na chácara, porque eu ando direto aqui, fico lá no santuário, ajudando lá. Então as pessoas vêm, falam, olha, minha filha, criança, adolescente, várias pessoas vieram conversar comigo, principalmente os jovens, né? De falar assim que, olha, eu comecei a assistir a Canção Nova por causa da dramaturgia. Tudo. Olha que interessante. Muito, muito legal. E hoje o trabalho que a equipe está fazendo, eles fizeram o especial de Corpus Christi, que foi muito bonito. Sim. E agora está trabalhando na vida dos santos, que é trazer para a dramaturgia a história dos santos. Então, eles estão trabalhando a história de São Bento. Então, para mim, eu acredito nessa evangelização. Eu ainda tenho sonhos de fazer um filme. Pode ser que eu não realize. Outros que vão chegar na comunidade, que vão vir, pode ser que eles realizem. Mas eu acredito que um dia ainda nós vamos fazer de um filme contando a história do Monsenhor. Porque, graças a Deus, os teus sonhos de fazer este encontro do artístico com a evangelização acontecer, hoje não é apenas seu. Graças a Deus, nestes quase 25 anos de Canção Nova que você tem, foram entrando outros membros que também começaram a ter estes sonhos, né? Nós vemos na intervenção, na reviravolta, enfim, nós somos colocados, né? Um dia até mesmo eu ainda como seminarista fui colocado lá em 2001, mas
porque também nós vamos nos descobrindo desta maneira e descobrindo que também é algo, como você está dizendo, algo muito importante e de uma maneira diferente de evangelizar. E que traz. Eu fico muito feliz você trazendo esse testemunho das pessoas que chegam até você e dizendo, olha, eu só comecei a assistir a Canção Nova por causa disso, isso. É sinal de que vale a pena. E é um sonho que precisa e pode ser sonhado. Aqui no intervalo, nós estávamos conversando, você dizia assim que é muito difícil falar de você. É mais fácil você interpretar. É um pouco mais complicado falar de você, como você me disse aqui no intervalo. Mas a vida real também nos faz, nos exige, né? Você teve algumas situações bem exigentes na sua vida, na sua casa, na sua família. O que aconteceu? Que exigiram de você esta centralidade do Deus que você estava entregando a sua vida nas mãos dele. Isso, padre, aconteceu, eu ainda estava na dramaturgia e meu pai teve Alzheimer durante 10 anos. E nos últimos anos foi muito difícil, porque eu tenho só uma irmã, que ela é casada, né? Mas, então era minha irmã cuidando do meu pai e da minha mãe. Então, a oportunidade que eu sempre tinha de ir para casa, eu ia. Então, eu não fui conseguindo conciliar a questão da dramaturgia, do trabalho, porque é um trabalho exigente. E entrou a questão de saúde também. Tanto que hoje eu não estou mais na dramaturgia. Por várias questões de saúde e começou com essa situação da minha casa. O meu pai, em 2016, ele faleceu em março, 18 de março. Ele já vinha com um quadro já do Alzheimer, ele estava tendo crises, né? Então, quando foi no nosso retiro do compromisso, em preparação ao 2 de fevereiro... Que é um compromisso que os membros da Canção Nova fazem anualmente para renovar o seu compromisso a Deus na Canção Nova. Isso. O meu pai teve uma crise muito forte, foi internado. Então, eu fui para casa no domingo do retiro, fiquei a semana, voltei só para fazer o compromisso e voltei para casa. E daí eu tive que pedir licença da comunidade, 3 meses. E para mim foi muito difícil, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Ficar fora da comunidade. Porque quando eu entrei, como eu falei para o senhor, que eu sempre sou radical nas coisas, né? Para mim eu entrei para sempre. Até o fim da minha vida. Então, quando eu vi a necessidade da minha família, que eu fosse para casa, para poder ajudar, para estar com meu pai, principalmente poder estar com ele, foram 2 situações dolorosas para mim. Primeiro, esses 3 meses longe da comunidade, eu senti muita falta. Parecia que eu estava em outro planeta. Uma sensação de vazio muito grande, sabe? E também ter que estar inteira na minha família, estar inteira com o meu pai. Nós ficamos 55 dias, eu, minha irmã, meu cunhado e meus primos, né? Graças a Deus, meus primos, porque eu não tenho irmãos, né? Aí os meus primos ajudaram, eu e minha irmã, meus primos ajudaram a cuidar do meu pai, cada um num período. Isso ele estava no hospital? Já no hospital. 55 dias no hospital? 55 dias no hospital, porque não teve condições dele sair para a gente cuidar em casa. Exigia muito e a nossa família também não tinha condições financeiras de cuidar dele em casa, porque exigia uma alimentação especial, até cuidados que a gente não tinha de cuidado mesmo, de poder dar banho, de trocar de roupa, tudo, porque ele já estava na maca, né, na cama, né, no leito do hospital. Então, eu conversei com o médico na época, então
tomei uma postura diferente, que eu nunca imaginei também que eu fosse ter, porque as pessoas sempre veem, a Marina é muito alegre, a Marina é muito comunicativa, a Marina dá furo. Mas, assim, ter essa postura de ter que resolver situações, uma postura séria. Então, eu fui, conversei com o médico, expliquei a situação da minha família, para ver se conseguiu meu pai ficar para o hospital, porque não tinha vaga na enfermaria, né? E ele tinha que descer porque ele estava no centro cirúrgico. Aí conseguimos que ele descesse. Então, várias coisas a gente teve que eu e minha irmã, a gente teve que ir se superando também para minha mãe não sofrer tanto, né? Porque é muito difícil ver o pai da gente nessa situação. E foram 55 dias que ele foi se definindo, ele foi parando, porque o Alzheimer vai parando o corpo. Eu vi o meu pai parando. Sim. Ele foi parando de falar, parando de se movimentar, até nos últimos dias ele parou de respirar. Uma coisa que eu tinha feito, todos os dias eu tirava uma foto dele. Eu tinha uma foto do meu pai todos esses 55 dias. Minha irmã falou assim, Marina, não guarda essa foto. Guarda aquilo que de bom o pai teve, né? As fotos boas, tudo. Aí eu peguei... Deletei as fotos. Mas assim, nesses 55 dias no hospital, padre, foi uma experiência muito forte para mim, porque eu toquei numa realidade de vida não só do meu pai, eu como filha, porque ali eu falei, eu te amo, pai, de abraçar, de cuidar, de ter que ajudar a trocar a fralda dele, de limpar, ajudar. É assim, imagina, se a gente nunca pensa, vou cuidar, fazer isso pro meu pai, tadinho. E a gente tinha que fazer. E tinha os outros 2 leitos que vieram pessoas ali. E com isso, padre, eu vi assim, como a gente, às vezes, toca, sou muito orgulhosa, toca na vaidade, tudo, porque ali, quando a gente chega no leito do hospital, é a pessoa e Deus. Então, eu me deparei com a minha miséria, com as minhas fraquezas humanas, com as minhas vaidades, com os meus orgulhos. Ali eu deparei, eu vi que eu precisava mudar o meu conceito de vida, de olhar para as pessoas, de não ser tão preconceituosa. Porque às vezes a gente tem isso, por mais que a gente fale, nossa, mas a Marina na Canção Nova tem preconceito? Tem. De repente eu me deparei com pequenos preconceitos. Então, eu vi que, assim, eu vi um senhor, 51 anos, falecer e não ter família para ir cuidar dele. Nossa, eu e minha irmã, a gente rezava por ele. Da mesma forma, eu rezava pelo pai, rezava por ele. Eu vi um jovem de 30 e poucos anos, acidente de moto, bateu o crânio. Durou o quê? Uns 5 dias, faleceu. Então, assim, vi muitas mortes ali, muitas famílias, mas também eu vi muitas pessoas, funcionários, os enfermeiros, padre, olha, eu até vou me emocionar, mas assim, é difícil ser enfermeira, ainda mais no SUS. Mas ali eu vi enfermeiros que dão a vida por amor. Porque eles não ganham muito. Tive muito contato de conversa, amo a profissão. Então eu falei assim, meu Deus, eu tenho que amar aquilo que Deus me deu. E eu fui vendo que eu só tinha o agora. Então eu tenho que viver bem o agora, viver bem com meu pai. A cada dia que eu estava com meu pai ali, que ele estava respirando, que ele estava com vida, que eu estava com aquelas pessoas, era aquele agora que eu tinha para abraçar, para beijar, para dizer que amava, para rezar por ele, para estar presente com ele. Então eu fui tocando numa outra realidade de sofrimento que é diferente dos outros sofrimentos que a gente passa, que quando fere o nosso orgulho, quando fere a nossa vaidade, a gente fica chateado com alguém. Isso tudo, para mim, assim, caiu, assim, ficou, não é nada. Porque você depara realmente com o sofrimento humano. Então, eu toquei nessa realidade. Então, a minha consciência de sofrimento, a minha consciência de comunidade, de ser para o outro, mudou muito. Muito mesmo. E eu vi assim que eu precisava, em primeiro lugar, mudar.
Então, ali eu estava evangelizando. Então, onde eu estou? Porque a gente pensar só evangeliza quem está nos palcos, quem está na TV, quem está... Não, onde eu estou evangelizando. Hoje, eu não estou na frente da TV, não estou mais na dramaturgia. Mas onde eu estou, lá na agência, nos roteiros que eu faço, eu estou evangelizando. É uma vinheta que vai no ar, é uma coisa que às vezes, no lugar que eu estou evangelizando. As pessoas que estão próximas de mim, um sorriso que eu dou, uma acolhida que eu faço lá, porque eu não consigo mais entrar nas escalas, porque eu não consigo ficar muito tempo em pé por causa da coluna. Então eu entro na escala do santuário. Então quando eu estou lá, que o povo chega, tudo, é um sorriso, é um abraço, uma atenção, eu estou evangelizando. Mas isso foi uma mudança que foi acontecendo na minha vida através dessa situação com o meu pai. Porque até então, na minha cabeça, eu achava que eu tinha que... era muito forte o fazer. Trabalhar, fazer, tá na... Sabe? Produzir e assim, sem ter tempo para as pessoas, sem ter tempo. Isso era forte. Então, quando eu fui para o hospital, ficar esses 55 dias lá com meu pai, no leito do hospital, cuidar dele, ver as pessoas que foram passando, tocar nessa realidade desses enfermeiros que cuidaram do meu pai, que cuidaram com amor, porque eu vi ali, eu sei que era difícil, mas eles estavam ali, não só do meu pai, todos os outros, porque são bastante pessoas, né, na parte da enfermaria. Então a minha consciência foi mudando. Você tocar nisso, Marina, porque nós estamos numa sociedade, primeiramente, que tem medo do sofrimento. É como se o sofrimento não fizesse parte da vida. O melhor sofrimento, e isso você conseguiu tocar, porque o melhor sofrimento é quando o sofrimento nos faz uma pessoa melhor. Né? Mas nós vivemos numa geração que não quer sofrer. Mas que tipo de sofrimento é esse? Você tocou. O sofrimento verdadeiro de estar ali no limiar da vida, né? No hospital, vendo pessoas jovens de meia idade, idosos morrendo, você vendo pessoas com família, você vendo pessoas sem família e você vendo alguém ali que você amava e se apagando, né? Como uma velhinha que vai se apagando. Esse é o verdadeiro sofrimento. Porque você diz, às vezes a gente pensa que o sofrimento é porque nosso orgulho está ferido, é porque não faz aquilo que nós gostaríamos de fazer, não nos tratam como nós gostaríamos de ser tratados e que muitas vezes... por causa disso, até o Papa Francisco tem dito muito isso, nós descartamos as pessoas. Se essa pessoa não faz o que eu quero, eu descarto. Se essa situação não me traz prazer, eu descarto. Se esse trabalho não me traz satisfação, eu descarto. Ou seja, a pessoa que está se... É claro, nós não somos masoquistas, mas a pessoa está se distanciando destas situações, e quando aparecer situações assim, como vai ser? Porque o sofrimento deve nos fazer pessoas melhores. Olha o que é um sofrimento. Era o seu pai, 55 dias no hospital, enfermo, se apagando, veio a falecer, mas eu posso dizer, com o seu testemunho, com o seu sofrimento, você saiu uma pessoa melhor. Você conseguiu ver o mundo de uma maneira diferente. Né? A morte, o falecimento, a enfermidade do seu pai também foi conversão para você. Foi. E eu tive uma experiência também, padre, nesse mesmo ano, porque foi um ano assim, que eu falei, nossa, que ano sofrido. Porque meu pai faleceu, passou pouco tempo, o irmão do meu pai faleceu também. Um dia depois, se eu não me engano, foi um dia depois, um dia antes, o filho do meu primo faleceu com 3 anos com suspeita da gripe H1N1. E minha tia, nova,
no aniversário da netinha de 1 ano, ela teve um infarto e veio falecer. Então foram 4 perdas na minha família. Em 1 ano. Em 1 ano. E a gente tocou também na nossa realidade aqui da comunidade, né? Que a gente teve algumas perdas também no ano passado. Sim, né? 4 anos. Então, foi assim, eu falei assim, meu Deus, que ano difícil. Mas foi um ano que eu tive que parar e rever essa questão, a questão do sofrimento. E com isso, eu sinto que eu mudei. A Marina mudou, a Marina amadureceu, o olhar dela em direção a outra pessoa amadureceu, a minha vocação amadureceu, ficou mais firme. Não que ela não seja firme, mas assim, com as, mas só, porque eu acho que isso que o senhor falou, quando a gente passa por um sofrimento e consegue transcender ele, olhar esse sofrimento com os olhos de Jesus, por aquilo que Jesus passou, por amor a nós, assim, não, eu dou uma resposta diferente. É fácil? Claro que não, a gente é humano, a gente sofre, sinto saudade, às vezes eu sinto saudade do meu pai, porque quando eu ia em casa, eu deitava na cama com ele e ele gostava de contar histórias da época, eu ficava lá, a gente ficava a tarde inteira e ele contava as histórias dele criança, que ele subia na árvore, que dormia na rede, coisas simples que ele ia contando. Tem hora que dá saudade, sabe? Mas a gente dá um passo a mais, né? Porque a gente tem que acreditar no céu, né? Sim. Tem que acreditar que existe algo além dessa vida aqui, né? E é o sentido próprio daquilo que nós cremos. Sim. A verdadeira fé cristã é uma fé pascal. É uma fé que sabe que aqui nós estamos apenas de passagem. E que estamos a caminho da vida eterna, onde Jesus nos preparou um lugar. O seu Pai já está, como o meu, né? Como de tantas outras pessoas, enfim. Mas nós estamos aqui, e aqui, nestes momentos, é quando nós temos a oportunidade de testemunhar a que Deus nós seguimos. Porque se eu sigo Jesus Cristo, eu vou sofrer, vai doer, vai ter a saudade, mas eu vou acreditar. Não é o fim. É somente a passagem, né? Dentro disso, Marina, nós já vamos caminhar para o encerramento do nosso programa, mas eu queria que você deixasse uma palavra, não agora a Marina artista, mas a Marina que saiu melhor do sofrimento que você viveu. Olhando para essa câmera aqui, você sabe fazer muito bem isso, mas agora a Marina, não a Elvira, não, a Marina, que como você mesma disse, saiu melhor do sofrimento. Para essas pessoas que estão em meio ao sofrimento, o que você poderia dizer para elas? Olha, eu digo para você que não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus está em todas as situações e Ele cuida mesmo. Eu tive uma experiência muito forte da providência de Deus na minha vida, nesse tempo com meu pai, tanto material como espiritual, e o processo de conversão na minha vida. Então, quando a gente se abre para aquilo que Deus nos dá no momento, a gente, tá bom, Senhor, entrega tudo, Deus vem com suas graças e a providência acontece. Eu digo para você, não tenha medo. Não tenha medo de sofrer, não tenha vergonha de chorar, chore. Quando tiver vontade de chorar, chore. Não se guarde tanto, mas se coloque diante de Deus. Muito obrigado. Eu tenho certeza que hoje as pessoas não veem somente a Elvira. Não veem somente... Qual é o nome da... Cida. A Cida, na intervenção. Cida. Hoje as pessoas veem a Marina. E a Marina que, por causa deste fato e destes tantos outros, porque foram 4 na sua família, né?
em um único ano, sai muito melhor. Não ter medo de sofrer é acreditar que Jesus está conosco. É até aquela passagem do Evangelho que Jesus caminha sobre as águas. E quando Pedro diz, se é o Senhor mesmo, me diz para ir. E Jesus diz, vem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, caminhou sobre as águas. Quando Pedro começou a olhar somente para o vento, para a onda, para as coisas que estavam ali à volta, Pedro começou a afundar. Até mesmo no sofrimento, como você mesma disse, não tirar os olhos de Jesus. Fica aí o convite para você. Aqui nós tivemos a alegria de ter a Marina, que não é a Elvira, não é a Cida, não é apenas um conto, né? Não é apenas uma encenação, mas é vida real, né, Marina? É vida real. E eu tenho certeza que você também evangeliza no sofrimento que você passou. Não perca a oportunidade. Deus está conosco o tempo todo. Não é porque nós sofremos que Deus foi embora. Não. Não perca a oportunidade de encontrá-lo também e principalmente na dor, no sofrimento que você passa. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Marina, muito obrigado. Que Deus te abençoe também. Amém. Deus abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!